Boa tarde. Mais uma vez, estamos aí, dá uma conversadinha aí com as coisas que acontecem no nosso dia a dia, né, nas escolas. E eu quero falar de uma coisa que aconteceu que me levou à reflexão. Novamente eu fui convidado para conversar em uma escola particular, uma escola leiga particular, e o assunto que a professora de filosofia do fundamental, o assunto que ela queria era o assunto dela era a modernidade, né? Portanto, Descartes, enfim, aquele pessoal da modernidade, os filósofos da modernidade, e ela queria puxar um link com a ideia de justiça, né? Do ponto de vista de que a modernidade como um período em que se falou muito em igualdade dos povos, fraternidade, acaba gerando a independência das 13 colônias americanas, enfim, tem uma Revolução Francesa, enfim, e ela queria, portanto, fazer um link, e me chamou para falar sobre justiça. Mas o interessante foram as consequências desta conversa que eu tive então com a galerinha ali do oitavos anos. Dentre as nossas conversas que eu tive com a gurizada, eu não sou de chegar imediatamente e expor os pensadores, muito pelo contrário, eu provoco questões e raramente dou a resposta. Eu provoco são questões. Portanto, quando estávamos falando portanto, chegamos logo à fala de justiça, e chegou aquela ideia de proporção, aquela ideia de se o sujeito faz X, né, X errado, o que deveríamos fazer para puni-lo? Ou se a pessoa tem tais méritos, o que fazemos para presenteá-lo? Uma ideia de justiça como equilíbrio. E uma das questões que eu fiz foi basicamente a seguinte. Eu perguntei para eles o seguinte: se de um lado da justiça, da ideia de justiça como equilíbrio, de um lado da balança eu coloco a injustiça social, ideia de equilíbrio, se de um lado eu coloco a injustiça social, e sabemos bem o que significa injustiça social, bem no sentido amplo, né? Justiça social, imagine isso o que quiser. O que nós temos que colocar do outro lado para que se faça o equilíbrio? Se um lado, que se vê hoje, uma justiça social crescente, o que devemos pôr no outro lado para que haja o equilíbrio? Ou ainda, se de um lado nós temos um número mínimo de pessoas com uma quantidade máxima de dinheiro possível, ou de benesses sociais possíveis, o que nós temos que colocar no outro lado para que se estabeleça um critério mínimo de equilíbrio, já nem sei de igualdade, mas de equilíbrio mínimo, ou seja, do outro lado, o que eu ponho? Se o indivíduo X cometeu um crime que equivale a 3 tijolos de peso, quantos tijolos eu vou pôr do outro para que ele, abre aspas, seja punido na justa medida? De um lado, muita injustiça, o que poremos do outro para que haja um equilíbrio? E se é possível um equilíbrio, minha balancinha aqui não me ajudou muito. Inclusive, se é possível o equilíbrio. Boa essa também, né? Qual seria o equilíbrio justo? Né? Questão da equanimidade,
enfim, todas essas questões. E por aí foi. O pessoal gostou, enfim. Tempinhos depois, me liga a professora que me convidou e me relata o seguinte, que um pai de todos os oitavos que estavam lá, um pai foi até a escola e questionou por que tinha um convidado, um representante da esquerda, para falar na escola princípios que ele não acreditava. Entendia esse pai que a escola não poderia ser tendenciosa, não poderia trazer elementos, figuras que representassem a esquerda. Não se referiu à direita, se referiu à esquerda. E, afinal de contas, por que o colégio se posicionava politicamente? Sinceramente, eu não sei bem o que a minha colega justificou, né? Por telefone a gente não deu para a gente conversar o suficiente, mas eu fiquei assim bem curioso. Por um lado feliz, é provável que alguém daquela turma, ou mais de um alguém, né, vários, ou nesse caso esta família, este adolescente, este pré-adolescente, chegou em casa e deve ter questionado: pai, mãe, como é que é a justiça? Onde é que é o equilíbrio aqui? Quem sabe, imagino eu, se nós, com as nossas benesses sociais, estamos deste lado, o que nós vamos fazer para pôr do outro lado para ver um equilíbrio? Imagino eu essa situação. Mas uma questão curiosa que se mantém é por que uma simples discussão sobre uma balança, a simples discussão sobre equilíbrio, por que a simples discussão sobre se um lado desce, o outro tem que baixar, ou vice-versa, é preciso que haja diálogo, é preciso que haja equilíbrio, é identificado imediatamente como um discurso da esquerda. Seria a esquerda a única e exclusiva representante das discussões sobre equilíbrio? Seria a única representante das discussões sobre justiça social? Seria que o pai inconscientemente identifica a esquerda com essas discussões? E, portanto, a ausência de discussão sobre igualdade social, justiça, é outra coisa que não esquerda? Se é privilégio da esquerda somente a discussão? E vejam, eu não me posicionei como eu não estou me posicionando neste vídeo. E acredito que nos outros eu também não tenha me posicionado. A que corrente filosófica eu estou filiado, ou partidária, enfim. É claro que todo pensador dá pistas sobre aquilo que ele acredita, mas daí a dizer que aquilo que eu acredito é o certo é um outro passo. Mas o interessante é que parece que as discussões sociais ficaram estranhas, ou muito estranhas, anormalmente estranhas, historicamente falando, e vou falar do Brasil, elas ficaram extremamente estranhas à classe média burguesa. Já estou usando uma terminologia que não se encaixa na direita. Se é que existe esquerda e direita hoje, eu sou obrigado a usar, né? Então, classe média alta, parece que não entende ou não quer entender esta discussão. Eu não digo toda, mas eu digo assim, muitas e muitas pessoas. E então, chega o professor, cujo pai sequer conhece,
sinceramente não sei quem é, né? Se desloca até a escola, quer dizer, deixou seu trabalho, gastou seu tempo para questionar quem é este representante de X. E eu não sou representante de nada. Eu represento a mim mesmo. Sendo que a discussão da balança era uma discussão sobre equilíbrio. E se alguém estiver lá pensando, ó, meu cara, quem é o pensador que tu usaste, seu malandro? Tu usaste Marx? Não, eu usei John Rawls. Para quem não sabe, e aqui para explicitar até o viés que eu peguei, eu falei do esquecimento, no sentido de, para discutir uma questão de forma isenta, sem as necessidades particulares se sobressaírem à razão, é preciso que se esqueça quem eu sou, quem as pessoas são, se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou da esquerda, se eu sou da direita, se eu sou branco, se eu sou preto. É preciso haver um esquecimento. Primeiro esquecer quem eu sou para poder discutir o assunto, quer dizer, esquecer as minhas necessidades e o lugar da onde eu venho para discutir todos os lugares possíveis. Eu posso ser rico, posso ser pobre, posso ser isso, posso ser aquilo, né? Só assim faremos leis justas ou julgaríamos de uma maneira o mais justa possível, não puxando brasa para o meu assado. Basicamente era esta a questão que eu propunha a gurizada, que nem meus alunos eram, né, a gurizada, e a resposta foi essa, né? E professora da escola X, quem é aquele que tu trouxe? Não sabia nem meu nome? Quem é aquele que tu trouxe? Então, é uma intervenção, não, um medo muito forte da reflexão. Um medo muito forte da reflexão. E se esse medo da reflexão continuar assim, as pessoas que têm esse medo vão sofrer cada vez mais. Porque eu não creio que seja viável nas disciplinas, principalmente todas, mas principalmente ensino religioso, filosofia, sociologia, história, ensino da arte, geografia, quando visa geografia social, não se colocarem esse problema. Caros cidadãos, senhores pais que estão assistindo essa minha conversinha de hoje aqui, o meu bate-papo, deixe os corações mais apaziguados. Aqueles que temem a discussão, porque ela virá. E aqueles que amam a discussão estão convidados a virem à escola, não mais perguntar quem é este professor, quem é este, mas assim, quem é este? Olha a diferença. Quem é este? Vamos ver quem é esse cara, o que vem de novo, que novos ares vem aí, que nem deveria ser novos ares, discutir a justiça, discutir a igualdade, a plenitude dos direitos, não deveria ser novidade alguma, não deveria ser novos ares. Portanto, aqueles que estão sofrendo, sejam bem-vindos a uma realidade de sofrimento intelectual mesmo. Cada vez é mais difícil justificar determinadas posturas e é um momento propício para a discussão. E os professores estão aí para isso, para discutirem. E se não querem discutirem, não chamem alguém ligado à filosofia para lugar nenhum, porque a pessoa ligada à filosofia, estudiosa da filosofia, não só ela, mas nesse caso falando por mim, que sou desta área, né, ao chamar este profissional, chama-se a discussão, chama-se a crise, chama-se diálogo, chama-se a troca de ideias. Portanto, a este pai, fiquem tranquilos que na sala de aula, este que queria saber quem eu não sou nem de cá, nem de lá, eu sou da justiça. Eu sou daqui, desta balança. Um abraço e até a próxima. Eu venho contar das coisas que me acontecem. Um abraço!